Bom, então boa tarde mais uma vez, né? Tá gravando, tá bom? Hoje a gente ficou de fazer uma atividade que relaciona o livro Vidas Secas, né? Do Graciliano Ramos, com o filme do Nelson Pereira dos Santos. E daí eu pedi para vocês, assim, procurarem rever o filme, né? E reler o livro, né? E centrar a atenção em algum capítulo específico, né? Para ver de que forma que o cineasta adapta, né, isso para a linguagem audiovisual, né? Então a gente faria assim uma exposição daquilo que conseguiu observar, né, relacionando isso com a reflexão teórica, né, a respeito da relação entre literatura e cinema, né, que foi feita na aula passada. Na verdade, assim, essa reflexão serve para não só para o cinema, né, mas para a literatura e outras linguagens, né? A única coisa é assim que para cada linguagem a gente tem que ter um conhecimento das características específicas, né? Então, por exemplo, no caso do cinema, né, a linguagem do cinema tem a ver com a imagem, o som, a montagem, esse tipo de coisa, né? Mas a gente também pode pensar a respeito de uma adaptação de um texto literário para os quadrinhos, por exemplo, né? Ou a relação entre literatura e outras linguagens como não necessariamente narrativas, mas música ou pintura, né? De que maneira que dá para estabelecer essas relações, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto é: quem fez a atividade assim, de forma mais. Isso, beleza, Luciana. Quem fez de forma mais sistemática, né? Cristina, Lucimar. Professor, eu não sei se a forma que eu fiz ficou sistemática, mas eu fiz. Tá, eu vou. Beleza. Ó, se vocês puderem comentar Também. lá no chat, qual foi o capítulo que vocês escolheram para fazer essa observação? Cada um de vocês. Tá, Cristina, capítulo 3. É Luciana. para escrever aqui, professor? Não, é só o capítulo, só o Tá. nome do capítulo, só para eu ver. Eu já vi que o meu não está de forma sistemática, porque eu fiz minhas anotações, mas eu não marquei o capítulo do livro. Ah, Eu só relacionei a parte do livro com a cena, mas não escrevi o capítulo. Eu vou abrir o livro, não, professor. você pode fazer agora, assim, Posso falar? não, Não, tô fazer? falando, você não viu qual era o capítulo. É, Você pode, eu vou abrir de pode novo o livro ver, aqui. Tá bem. tá, ó, a gente pode fazer assim, ó, pela sequência, né, Jussara e Luciana observaram o capítulo 1, não é isso? Querem falar, então, seguindo a sequência, por exemplo, a Jussara e a Luciana observaram o que acontece no capítulo 1, ou de que maneira o cineasta tenta transpor o capítulo 1 para o filme dele, né? Depois a Cristina, o 3, né? E a Luciane, o 4, e assim a gente pode ir nessa sequência. O que vocês acham? Pode ser, professor. Pode ser, professor. Já restabelece uma sequência lógica ali, né, da obra. Eu fiz o capítulo 5, que é o menino mais novo, sabe? Então, Sim. chegar na sequência do
eu faço, eu falo. Então tá. O meu é o 3, professor. Lucimar, Uhum. que é junto com a Cristina, né? Luciana e Jussara, querem falar? Querem começar? Professor, para eu fazer, eu fui pegando aqueles pontos que o senhor colocou, fidelidade do diálogo, questão de tempo, ponto de divergência. Então, eu vou comentando nessa ordem, tá bom? Tá bom. Então, no capítulo 1, fidelidade do diálogo. Eu acredito que não há, nas duas obras, uma fidelidade no diálogo. No filme, por exemplo, eu coloquei exemplos. No filme, nas primeiras cenas, Fabiano chama assim, a Vitória de teimosa. Temos que ir ao fim mesmo, ele diz. E no livro não há esse diálogo. Porque a gente percebe também, né, a diferença mesmo que tem que haver entre o vídeo e entre a questão de recursos, né, e entre a obra escrita. Outro ponto que eu observei em relação à fidelidade do diálogo, no filme, tanto o Fabiano quanto sim, a Vitória verbalizam sobre quem era e como era a casa do fazendeiro, o seu Tomás da Bolandeira. Enquanto que na obra escrita, sabemos sobre o seu Tomás da Bolandeira e os pertences dele, como aquela cama de couro, a gente sabe disso através do narrador, que é onisciente, né? Porque na obra Não, o que então, predomina tá bom. é o discurso. Eu vou só te interromper aqui. O narrador Sim. não é onisciente. Ah, É tá. onisciente. Ele não é. Sobre isso, depois eu posso comentar melhor. Ele é heterodiegético, ou seja, ele não é personagem, né? Ah, tá. Só que tem uma coisa muito curiosa nesse narrador. Ele não é narrador observador, professor? Não, então, a questão, uma coisa muito curiosa nesse narrador é a seguinte: a consciência dele é limitada àquilo que o personagem consegue compreender da realidade, né? Então ele retrata o pensamento do personagem, né? Então existe uma certa confusão quando se fala sobre narrador onisciente, de achar que todo narrador que não é personagem é onisciente, né? Então, isso é uma característica importante desse narrador. Eu já achei que fosse observador. Não, então, Sim. observador, assim, o que você entende por um narrador observador? Aquele que conta os fatos, porém não participa da história, somente Não, então, conta. esse daí não, é um narrador não personagem. Ou ele é personagem, assim, tem um critério para a gente pensar a respeito do narrador, que é bastante claro, né? Ou ele é personagem ou ele não é personagem, certo? Então ele é observador. Não. Porque qual é o conceito de ser observador? Né? O cara observa, e daí? E daí ele narra os fatos. Ele é um narrador observador porque ele observa e narra. Ué, mas quem que narra sem observar? Ó céus. Não. Assim, esse conceito não esclarece nada a respeito do narrador, é isso que eu tô falando. Ah, então tá bom. Então eu não sei nada de narrador. Não, ou ele é personagem ou ele não é personagem, isso é um critério. Então ele não é personagem, pronto. Tá, então ele não é personagem, então a gente pode chamar ele de heterodiegético, né? Nossa, escreve aí, professor. Eu nem sabia que existia, professor, essa classificação. Nem eu. Não, então, Nem eu. Diegese é a história. Heterodiegético é diferente do nível da história. Significa ele não é personagem, né? Homodiegético, ele tá no mesmo nível da história. Então, ele é personagem. Professor, no livro ele é esse heterodiegético, né? Sim, ele é heterodiegético, porque esse narrador, ele é heterodiegético porque ele não é personagem, certo? É isso, né? Professor, Ele já... seria outro.
O homo... Já no filme, ele é personagem, né? Homodiegético. Não. No filme, o narrador no filme é uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Se a gente for pensar no conceito de narrador, o conceito de narrador é o quê? Aquele que conta a história, certo? Quem conta a história é o narrador, né? Mas quem é que conta a história no filme? Os atores. Não. Os atores não contam a história. Os atores... Não, eles vivem a história. E aí nós... Sim, quem conta a história no filme, de certa maneira, é a própria câmera, né? Os recursos todos do filme contam a história. Nossa. Não existe uma entidade como não existe ninguém narrando. Não, então, no filme, não existe uma entidade como existe no livro, narrador. Porque o narrador também é o sujeito do discurso, certo? Mas como a linguagem do livro é exclusivamente verbal, é mais fácil a gente definir quem é o sujeito do discurso, certo? Se ele é personagem ou não. É mais fácil, certo? Certo. No filme, não existe um sujeito do discurso que seja tão fácil de identificar, né? Mas, de certa forma, é uma consciência que está por trás de todos os recursos audiovisuais, né? Nossa, professor, para mim isso é uma novidade. Eu achei que não houvesse no filme, né? Eles vivenciassem, ou na TV, qualquer lugar, né? Não exatamente em qualquer filme ou novela, os atores vivessem que não houvesse um narrador, nunca. Não, então, Jussara, se você for pensar assim, pega lá na Poética do Aristóteles, né? Na Poética do Aristóteles. A divisão básica lá, entre os gêneros literários, né? É o épico, dramático, né? É o épico, o dramático e o lírico, né? Certo? São esses os gêneros básicos da antiguidade clássica, né? Uhum. O filme, né? O filme se aproxima mais do dramático, né? Uhum, verdade. É uma história representada por meio de atores. Sim. Só que o filme é diferente do teatro, né? Por quê? Porque Sim. tem toda uma montagem depois. Tem toda uma consciência que dirige o filme, né? Então, a história é contada através de uma porção de recursos, além da representação dos atores, né? Ah, entendi. Certo. Então, a gente pode dizer que numa peça de teatro, de um modo geral, não existe um narrador, mas num filme existe, né? Que é essa consciência que está por trás. Essa consciência que está por trás, muitas vezes, se identifica ou tem relação com a câmera. Tem relação com a câmera, né? Mas tem gente levantando a mão. Eu vou passar a palavra para o Augusto, depois para a Lucimar, porque eu acredito que sejam dúvidas, né? E Professor. O diretor. Sim, o diretor, de certa forma, tem a ver com isso. Fala, Professor, o senhor falou com relação à câmera, né? E antes disso, o senhor falou com relação ao texto, né, que a pessoa que está lendo ali o texto, ela se envolve na história, ela torna-se participe, certo? Não, eu não falei isso. Não, que a pessoa que está lendo o texto é o leitor. Eu não falei que ela... Não. O senhor falou que quem está lendo o texto também participa. Ele participa do texto, ele se envolve nas decisões do autor. Isso foi o que eu entendi, do jeito que o senhor falou. É o que está no livro, no pós-fácil. Depois, ele fala. Inclusive, ele fala assim, o leitor é levado a acompanhar o desenrolar da obra, né, e compartilhar as escolhas do escritor, onde torna-se participe dela, envolver-se na questão da escrita de cada linha. Então, ou seja, o leitor, ele, de certa forma, tanto quando ele assiste ao filme, e lê o livro, ele tem uma interpretação, ele tem uma decisão da interpretação junto com o autor. Sim. Então, eu concordo nesse ponto, com relação ao filme e ao livro.
Não, é só isso. Eu queria colocar essa observação, né, que eu concordo com o que o senhor falou, com relação a essa participação do leitor, né, nessa decisão da definição do desfecho que o autor coloca. Do leitor nessa definição que o desfecho que o autor coloca. Sei. É só observação que eu estou fazendo. Tá bom, Só observação mesmo. Mas é que eu tô falando do narrador, né? Então, mas o senhor falou com relação ao narrador, né, que o narrador, o leitor, ele leva-se a entender, né, ele faz parte, né, como não tem narrador, da mesma forma, no livro, no texto, da mesma forma que não tem, que a câmera, ela faz parte, ela se envolve durante o filme, então, eu entendo, né, dá-se a entender que quem está lendo, cada pessoa que está lendo, lendo ou assistindo, ela tem uma interpretação diferente assim, né? Seguindo aquela linha da escrita do autor Graciliano Ramos, porém, cada um vai ter uma visão ali interpretativa de maneira diferente. É isso que eu quis dizer. Tá bom. Agora, o que eu estou falando é uma coisa um pouco diferente. Eu estou falando que o narrador do livro não é onisciente. É isso que eu estou falando. Tá bom? Fala, Lucimar. Professor, a minha dúvida é o seguinte. Quando a Jussara falou do narrador observador, desculpa, o senhor falou assim, mas quem narra sem observar, né? Aí eu fiquei pensando aqui, porque os nossos livros didáticos que nós trabalhamos em sala de aula, eles trazem essa nomenclatura, narrador-personagem, narrador-observador. Eu queria saber se é errado a gente trabalhar isso com os alunos, porque agora eu fiquei em dúvida. Existe narrador-observador, narrador-personagem, ou a gente tem que reformular isso? Não, então, eu acho que essa nomenclatura é um pouco equivocada, porque o personagem também observa, né? Então, na verdade, todo narrador é observador. Sim. É uma redundância. Eu acredito que essa ideia de observador tem a ver com a seguinte divisão. Primeiro, o narrador é personagem ou não? Né? Isso é um critério, certo? Se ele não é personagem, ele pode ser mais observador ou ele pode ser mais intrusivo. Certo? Entendi. Observa mais à distância ou ele fica se intrometendo. Como? Comentando. Eu me preocupei porque, assim, eu trabalho isso com meus alunos, dessa forma. Não, então, e eu pensei, estou fazendo errado, então. Não, então, que o que acontece é assim, ó. Não existe só uma classificação de narrador, né? Existem várias. Só que algumas são mais lógicas do que outras, né? Então, o que eu estou falando é assim, ó. A gente pode pensar num primeiro critério para classificar o narrador, certo? O primeiro critério o narrador é personagem ou não é personagem? Não sendo personagem, ele é observador. Não. Aí, tá vendo? Assim, primeiro, ou ele é personagem ou ele não é personagem, certo? Isso é fácil de a gente identificar num texto literário, né? Numa narrativa. É fácil. Ou ele é personagem ou ele não é. Certo? Certo. Se ele não é personagem, ele pode ser mais observador ou mais intrusivo. Certo? Daí sim. Não sendo personagem, ele pode ser observador no sentido de ficar mais neutro. Conta sem ficar comentando. Ou ele é intrusivo. Ele conta e faz um monte de comentários, né? Esse é um outro critério. Então, significa o quê? Significa que não basta ele não ser personagem para eu dizer que ele é observador, né? Certo? Entendi. Obrigada, professor. Ó, eu vou passar para vocês um livro chamado Foco Narrativo, que é um livro introdutório a respeito do tema, né? E daí vocês vão ver que existem várias classificações possíveis, né? Não existe só um autor que classificou, que fez esse estudo. Na minha época, acho que alguns de vocês vão identificar isso que eu estou falando.
era assim, o narrador, ele é primeira pessoa ou terceira pessoa, né? Era assim que a gente falava, né? Só que isso daí é um critério gramatical. É gramatical, né? O narrador, ele pode usar o verbo na terceira pessoa sendo personagem. Então, acaba gerando uma certa confusão, né? Para mim é claro que o narrador em primeira pessoa, ele é personagem. E o narrador em terceira, ele não é personagem. Mas isso não significa que no discurso dele ele não possa usar a pessoa gramatical, a primeira ou a terceira, certo? Então, quando eu comecei a dar aula, eu vi que os alunos se confundiam com isso. Pensei, pô, mas vocês não entenderam que, na verdade, a questão é ser personagem ou não ser personagem, né? Agora, então, se ele não é personagem, ele pode ter uma atitude com relação à história, né? Por exemplo, ele pode ser onisciente, no sentido de ele domina tudo a respeito da história, aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, e ele vai controlando como ele apresenta isso para o leitor, né? Agora, no caso do livro do Graciliano Ramos, embora esse narrador saiba o que os personagens pensam e sentem, né, que é um aspecto do narrador onisciente, ele não tem uma consciência muito além do que o personagem tem, né? Tanto é, ó, que eu vou pegar um trecho, eu vou projetar um trecho aqui para vocês do primeiro capítulo, né? Que mostra como esse narrador ele não vai muito além do que o personagem pensa. E por isso que eu estou falando que não é muito correto dizer que ele é onisciente, né? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um trecho do primeiro capítulo, né? Por exemplo, ó, o Fabiano e assim a Vitória falam a respeito desse personagem Tomás da Bolandeira, né? Então, aqui tem esse trecho, ó. Né? Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Né? Ou seja, o Fabiano não sabe que fim levou a bolandeira do seu Tomás. E o narrador, tampouco. Né? O narrador não... Eu vou tentar achar algum trecho melhor, mas tem alguns momentos em que o Fabiano se pergunta sobre... Ó, nesse capítulo, Fabiano, né? O Fabiano se pergunta a respeito dos filhos dele, né? Se os filhos dele poderiam seguir o mesmo tipo de vida que ele levava ou deveriam se educar, né? O que seria melhor, né? Então, o narrador, ele também não responde, né? E é por isso que eu estou falando que ele não é exatamente onisciente, né? Ó, seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pediam. Esquisitice, um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Né? Tem, assim, as dúvidas que o Fabiano tem, o narrador também tem, ou melhor, o narrador não esclarece.
Não, o narrador não é o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é o autor, né? Certo? O autor... E qual que é a diferença? A diferença é assim. O autor, ele pode ser diferente. Ele pode ser... em cada livro, ter um narrador diferente. Certo? Sim, com certeza. Igual na poesia, é o eu lírico, né? Isso. E o narrador é diferente do autor. Ó, eu vou mandar para vocês um livro que chama Foco Narrativo, né? Da série Princípios, tá bom? Mas tá bom, desculpa, eu interrompi demais a apresentação das duas, né? Que são a Luciana e a Jussara, né? Jussara, você quer falar da questão do tempo? Você fala de um, eu falo do outro, e a gente... O que você prefere, Ju? Eu não ouvi direito, amiga. O que você falou? Eu comecei falando da questão da fidelidade do diálogo. Você quer falar na questão do tempo? E aí, se eu coloquei alguma coisa diferente, eu comento, e depois eu vou para o ponto de divergência, você vai para a convergência, pode ser? Então, eu escrevi algumas coisas, mas eu nem sei se já Tá nem bom, sei. Desculpa. Eu já nem sei se eu falo. Não, desculpa, eu acho que a minha abordagem foi um pouco rigorosa demais, né? Eu interrompi a Luciana para fazer uma coisa que meio desconstruiu alguns conceitos de vocês, né? Professor, assim, só uma sugestão. O senhor concordaria da gente falar tudo que a gente fez e depois o senhor corrigir a gente? Porque senão a gente se perde. Desculpa, por isso que eu estou pedindo desculpa. Tá tudo bem, professor. Tá, pode fazer, então. Então, na questão tempo, eu coloquei assim também, não sei se está certo, né, professor? O livro foi lançado em 1938. O filme foi lançado em 1963. Há mudança em relação ao contexto histórico das obras, a escrita e o vídeo, mas é preciso considerar que na década de 60 a literatura já passa a ser retratada através da cinematografia, um recurso voltado à imagem, ao som e à rapidez na apresentação. Então, eu penso que por isso também existem diferenças e não tem como realmente a obra, o vídeo, ser fidedigno à obra escrita, porque tem uma necessidade de ser rápido, ser prático, ser objetivo, e por isso que eu acho que essa questão do tempo, apesar de não ser drástico assim o tempo, mas houve essa mudança, e isso vai intervir, lógico, na forma de retratação. Você quer falar, Ju, na questão tempo? Eu acho que eu fiz não tem nada a ver aqui. Ó, Não, pode falar. Termina sua fala aí. Acho que não tem nada a ver o que eu fiz. Pode continuar. Ponto de divergência, eu fiz assim. No filme, sim, a Vitória fala de forma clara, e no livro, na maioria das vezes, ela comunica de forma gutural. Então, assim, até lógico, porque no cinema ela tem que falar de forma que a gente compreenda. Se ela falar apenas com monossílabos, de uma forma conversando, como a gente diz, para dentro, como o livro quer nos passar essa imagem, a gente não compreenderia. No filme, Fabiano apenas cutuca essa em relação ao que acontece numa cena lá. No filme, Fabiano apenas cutuca o menino com a espingarda e depois o pega ao colo. Enquanto que no livro, Fabiano sente o pulso da criança, entrega a espingarda à Vitória e depois pega a criança ao colo. Outro ponto, no filme, o menino mais velho se deita 2 vezes ao chão e Fabiano manda que se levante. No livro, o menino se deita apenas 1 vez ao chão. No filme, sim, a Vitória tem rosto saudável. Assim, ela tem um rosto gordinho, a gente percebe. E Baleia é uma vira-lata bonita no filme. Enquanto que no livro, elas são descritas desnutridas, magras. Ponto de convergência. Nas 2 obras, no primeiro capítulo, ao chegarem à Tapera, quando Baleia leva o preá à família, ela ganha beijos assim a Vitória. E isso acontece nas 2 produções.
Assim, a Vitória, nas duas produções também, ela carrega o cesto à cabeça e o menino mais novo no colo. E o papagaio serve de refeição nas duas obras. Então, isso vai acontecer realmente como ponto convergente. Em relação ao estilo, professor, eu fiz com medo, mas eu fiz. Graciliano Ramos aborda o intimismo e os conflitos existenciais na obra. Mais importante que as características dos personagens, é o que eles vivem. O cineasta Nelson Pereira dos Santos aborda como característica a mensagem de constância na luta, na persistência, na necessidade de não desistir diante dos obstáculos da vida. É clara a profundidade nas abordagens de Graciliano. O livro possibilita maior amplitude na temática, mesmo porque oferece ao leitor mais tempo ao qual ele pode se deter. Então, acho que até por isso também a gente percebe uma maior profundidade em relação aos conflitos existenciais na obra escrita. Aí o foco narrativo, aí que eu fiz, né, antes do senhor ter explicado para a gente, eu tinha colocado que no livro o foco narrativo é em terceira pessoa, feita por um narrador onisciente, onipresente. E no filme, o narrador personagem, mas é que eu tinha feito antes do senhor explicar, professor. Aí, é isso que eu coloquei. O meu, eu não fiz igual da... Eu não coloquei, assim, explicativo, dessa forma, né? Na sequência legal que ela fez, eu coloquei assim, ó. Minha reflexão é acerca do primeiro capítulo, no qual observei que o romance é muito mais rico que o filme, devido à descrição com que é feita a narrativa, que nos faz refazer mentalmente a cena com riquezas de detalhes minuciosos que não aparecem no filme, como, por exemplo, quando o garoto cai e o pai pede que o mesmo se levante, e o menino não o faz. No romance, é retratado os pensamentos do pai, que pensa em abandonar o menino, e também diz que o genitor do menino, né, que seu genitor, fustigou com a bainha da faca. Porém, no filme, o pai apenas o cutuca com a ponta da espingarda. E vai vendo que o menino não se levanta. Ele o bota no colo e o carrega. O romance mostra a raiva do pai pelo menino não se levantar. E esse volta, dá-lhe umas lambadas com a bainha da faca. A seguir, toca-lhe o corpo, percebe que esse está frio, pega no pulso do garoto e detecta que está fraco. Apieda-se do garoto, toma-lhe em seus braços e o carrega. Esses detalhes não aparecem no filme. No filme, assim, ela profere algumas frases que não constam no romance. No início, isso no primeiro capítulo, né? Então, foi assim, né? Que eu fiz, mas tudo bem. O filme, lógico que o filme não pode apresentar as mesmas riquezas de detalhe, né? Porque é tudo mais rápido, devido à narrativa, né? Como o senhor falou, é diferente, as narrativas são diferentes. Então, como também tem a parte de convergência, né? Que é a parte do papagaio, que de fato eles o comem, a parte quando a cachorra pega a preá, né, ela traz, e de fato, né, assim, ela beija, né, o âmbito dela, sei lá, com aquele sangue na boca. E que mais? Prof? É isso que eu coloquei. Mais alguma coisa? Não, tá bom. Obrigado, Luciana e Jussara. Tá, vamos seguindo, assim, porque realmente é um trabalho meio difícil, né, da comparação, né? E claro que vocês estão observando coisas que fazem sentido, assim, nas diferenças, né? Vocês percebem que no livro tem muito mais detalhes que a gente tem que meio que deduzir, né? Por exemplo, nessa cena que o menino mais velho cai, né? E o Fabiano pensa em abandoná-lo, né? Isso daí é uma coisa que o espectador do filme tem que deduzir, né? Pelo gesto do ator.
Então, prof, mas não dá para ver, porque esse é muito rápido, ele vai rapidamente pega o menino, né? Sim, é isso. É isso que eu tô falando, assim. Aí ele fala, isso aqui é menino dos diabos, como que é? Não, então, a questão é assim, de que maneira o cineasta poderia retratar a mesma coisa que o livro retrata, né? De forma clara. Só se ele colocasse uma voz do... Isso. Tá pensando, né? Verdade. Então, só se ele colocasse a voz lá em off. Só que, e é isso que eu estava falando quando eu comparei o Vidas Secas com o São Bernardo. Prof, mas e se ele só parasse um pouquinho, olhasse ao redor, como diz no livro, né? Desse uma olhada, aparecesse, né? Os ossos, os urubus lá, como fala, e tal, tocasse o menino, acho que daria a entender que ele estaria pensando isso. Ah, sei lá, tô falando, eu não sei se tô certo. Mas... Professor, eu penso que se esse filme ele fosse feito hoje, ele teria mais recursos para apresentar, de repente, esse comportamento. Eu penso que naquela época, assim, pela carência da filmagem, tudo, né, professor? Tudo mudou muito dentro de 40, 50 anos, né? Não, então... É verdade. Havia me esquecido desse detalhe. É verdade. Não, então, o filme é de 63, né? Como a Luciana observou. Nessa época, já existia recurso para fazer algo mais sofisticado, né? Mas esse é o estilo do cineasta, né? Porque ele quer uma abordagem realista. Muito original. Se vocês pegarem filmes hollywoodianos da mesma época, 63, vocês vão ver que tinha recurso. Só que ele não quer isso. Ele quer uma abordagem mais realista, certo? Agora, acho que o que a Luciana observou, acho que a Jussara também falou isso, né? No filme é mais rápido, né? Então, isso que a Jussara falou, acontece. Ele para, ele olha, não tem osso de... Não tem carcaça, osso de gado, não aparece de forma clara, né? Mas o Fabiano, ele para, ele olha, ele pensa. Só que é muito rápido, né? Por isso, o espectador tem que deduzir que passou pela cabeça do Fabiano e a possibilidade de abandonar o menino no ar. Só que isso não é uma coisa tão exata quanto acontece no livro, certo? E o Fabiano que a gente constrói lendo a obra, professor, é um Fabiano muito mais intenso, muito mais chocante, muito mais tocante, muito mais profundo do que o vídeo é capaz de nos proporcionar, né? Assim, Fala, Lu. Não, é que eu estou analisando as meninas falando, é que no filme, professor, o livro, o escritor do livro, o autor, ele passa para a gente, ele consegue passar através da narrativa e do texto os sonhos dessas pessoas, o pensamento dessas pessoas. Sim. Entendeu? E o filme, obviamente, o Nelson Pereira, o filme a gente sabe que é uma outra realidade, e ele não consegue passar isso para nós, o pensamento. Uhum. Ele passa uma narrativa, né? Mas ele passa assim um Fabiano diferente, um Fabiano assim mais sertanejo, mais pro natural do que essa parte do pensamento, do sonho. É uma riqueza de detalhes muito grande, né, com relação à obra. E, assim, eu nunca tinha me atido para isso, porque já houve, né, novelas que são retratadas nas obras, eu não sei se acontece a mesma coisa, né? Novelas que são extraídas dos livros, né, e se transformam em novela, ou seja, vai do livro para... Na verdade, é uma adaptação, né? Na verdade, então, assim, eu não sei, eu nunca fiz essa comparação. Não sei se é da mesma forma, se a obra é maravilhosa, assim, e o filme são duas artes diferentes, entende? Tanto a literatura é uma arte, o cinema é outra arte. Sim. Então, talvez é isso que o professor estava tentando explicar quando ele fala que a câmara, que ali
Então, é que eu quero só expressar, eu estou tentando me expressar aqui, assim, que para mim, né, eu estou querendo falar sobre mim, né, não estou falando sobre as obras em geral. Estou dizendo que eu não sei, que foi a primeira vez que eu fiz uma análise, assim, e que eu adorei, assim, ver, eu não gostei do livro, prof, porque é muito triste, dá um livro mais alegre da próxima vez, tá, por favor, é muito deprimente. Mas, assim, a riqueza de detalhes é extasiante no livro. Aí a gente olha o filme, claro, o filme é antigo, como eu não havia dito, né, que foi bem colocada, foi bem colocado isso aí, tem horas, igual a professora Aline falou, você busca as palavras, eu não me ative muito a isso, né, mas é bem relevante isso aí, mas a riqueza da obra é muito grande, eu não sei se o mesmo se dá com as novelas, igual o Alienista. Peraí. Só vou concluir, prof, tá? Tá bom, tá. Se for possível. Sim. Por exemplo, o Alienista, né? Tem o livro Alienista e teve a série, eu não sei se é série, alguma coisa que teve sobre o Alienista. Aí eu não sei, eu acho que também houve essa divergência, com certeza, né? A obra deve ser bem mais rica, porque são detalhes pormenores que ficam difíceis demandam muito tempo, né, para você passar nas telas, né? Então, eu achei assim, nossa, para mim eu tô a aprender esses nomes aí desses narradores e ter essa percepção, para mim foi de grande valia. Eu tô até agora em choque. Só tá isso, prof. Certo, obrigado, Jussara. O que eu não quero que vocês façam é assim, menosprezar o filme por ele ser muito diferente do livro, tá bom? Sim. Tomar cuidado de não fazer isso, né? Porque se a gente olhar o filme, ele é um filme muito rico também, né? Se a gente só comparar com o livro, a gente vai ver, é diferente pra caramba. Claro que é diferente. E é isso que a gente quer que vocês observem, né? Mas não é por isso que o filme é pior. Professor, eu já olhei... Peraí. Só uma coisa. Vamos seguir, né? Eu vou seguindo aquela ordem lá. Lucimar e Cristina, tá bom? Falando sobre o capítulo 3, certo? Pode começar, Cristina. Professor, eu já olhei para as cenas do filme e eu fiquei impressionada no fato de como o cineasta conseguiu passar a mensagem que eles não tinham muito diálogo, que eram apenas resmungos. E naquele momento, assim, só fazendo uma observação geral antes de eu falar do capítulo 3, e naquele momento que eles estão sentados perto da cama deles e começa um falar vagamente, o outro falar vagamente, eu achei muito legal que o ator, o cineasta, né, ele conseguiu passar a mensagem do livro, do autor, que o diálogo, não existia um diálogo, era resmungos e palavras ao vento, achei muito legal. Falei, gente, como que ele conseguiu isso? Então, essa observação antes de eu começar a falar do capítulo 3. No capítulo 3, eu vejo assim também que ele fez uma junção. Ele fez uma junção do capítulo 3, que se tratava da cadeia, e do capítulo 8, que era a festa. No capítulo 3, no livro, ele fala que ele saiu para fazer compras, né? E já no filme, ele retrata a família toda saindo de casa para ir à festa que ia ter na cidade. E também, durante a confusão, né, que ele vai beber e que ele vai jogar e em seguida é preso, no livro é tratado de forma que a mulher dele estava na missa,
e ele vai fazer tudo isso, e que a mulher ficou aguardando, esperando, até que anoiteceu. Então, eu observei bem a junção desses 2 capítulos. Então, eu vi que não tem uma sequência cronológica, por quê? Porque uniu os 2 capítulos. Eu observei mais isso, professor. Assim, bom, dentro do certo. capítulo 3 e 8, eu observei essa junção, tá? Agora, Certo. o Marcos tá? Tá bom, obrigado, Cristina. Acontece isso mesmo, ele junta o capítulo cadeia com festa, né? Luciana, você tá com a mão levantada, mas não é que você quer falar... Perdão, professor, vou tirar. Não. Tá, Lucimar, pode falar. Professor, eu observei muito parecido com a Cristina também. No filme, eu não vi a missa, eu não vi. Se passou batido para mim, assim, mas antes de eu falar sobre o capítulo 3, vou fazer algumas observações. Que, assim, foi muito difícil assistir esse filme, dificílimo. Não sei se os outros alunos também sentiram isso. Eu parei de assistir, eu voltei em outro dia terminar de assistir, e eu comparei, assim, aquele barulho do carro de boi, que eu demorei para perceber que era o barulho do carro de boi, a um lamento constante durante o filme, porque eu notei que toda vez que apertava a situação, que o sofrimento aumentava, vinha aquele barulho. E foi muito difícil de assistir aquele filme, talvez, assim, por coisas que a gente tenha passado, experiência, porque cada um tem uma experiência de vida, né? Meu pai veio daquela região, então ele contava as coisas muito tristes, e aquilo parece que me doía. Professor, e aquela falta de cor no filme me fez, assim, ver a falta de cor na vida deles, porque não tinha cor aquela vida, era só sofrimento. Então, isso, de uma forma geral, em todos os capítulos, assim, foi muito forte para mim. Uma vida sem cor, uma vida sem esperança. O único momento que você vê eles terem alguma esperança é lá no final, quando ela vai sonhando, que ela não perde a esperança, tal, e ela fala. Outra coisa que eu notei muito também foi a forma como eles se arrumaram, assim, para ir para aquela festa. E eles tiveram que tirar o sapato, porque o sapato apertava e doía, e ali, né, toda aquela saga, aqueles menininhos, gente, o olhar daquelas crianças denota uma tristeza. Eu achei, assim, que o filme, eu lembro que na aula passada eu falei para o senhor, eu até comentei assim, eu sou preconceituosa em relação a filme, eu sempre prefiro ler o livro, lembra? Mas eu acho que esse filme foi um dos casos, assim, que não deixou nada a dever pro livro. Eu acho que, assim, ele pegou muito da alma do livro, da personalidade dos personagens, sabe? E aquele momento que casou ali no filme, a apresentação cultural, eu não entendi muito bem o que era aquilo, com o sofrimento dele na cadeia, né? Eu acho que pegou, assim, resgatou muita coisa do livro que eu não sei como que ele conseguiu passar para o filme, não sei, mas a gente sente, quem leu o livro e comparou o filme, e eu acho que tem que ser junto, porque só assistir o filme, a pessoa não vai sentir, entendeu? Essas coisas que se tiver lido a obra. E aí, assim, eu também vi no livro, de forma geral, porque eu não vou meter só ao capítulo, eu vou falar de uma forma geral, a crítica social muito forte em relação à exploração do trabalho, né, do trabalhador brasileiro. E a questão da representação do ambiente, desde o primeiro momento do filme, você sente ali a descrição perfeita do livro. E aí, voltando ao capítulo, a questão da festa, que, na verdade, terminou de uma forma muito ruim, né? Como não poderia ser esperar diferente de uma família tão... Porque eles não tinham uma estrutura, eles não tinham sequer um diálogo, como a Cris pontuou aí. Era muito pouco, muito falho o diálogo entre eles. Então, assim, a gente via que ela se esforçava muito, ela parecia ter um raciocínio mais organizado que o dele. Eu senti o Fabiano como uma pessoa muito dura, muito sofrida e muito com dificuldade de comunicação. Não só na família, mas com todos. E assim, em relação às crianças, eles não se comunicavam de forma alguma com aquelas crianças. O menininho, coitadinho, para saber o que era inferno, ele foi lá conversar com a baleia, né? Também não respondeu. E a mãe bateu. Então, assim,
Olha, professor, eu não sei quem que falou, e passa um filme mais alegre. Eu sofri demais nesse trabalho, eu não quero mais brincar disso. Mas, assim, foi muito bom, porque na época que eu tinha lido lá atrás, eu nunca tinha assistido o filme. E na aula passada eu falei, não parei para assistir esse filme difícil. Aí agora eu fiz por onde assistir, né? Na época que eu li lá atrás, parece que eu não senti isso. Que engraçado. Não sei. Foi diferente, mas foi muito bom. Certo. É isso, professor. Lucimar. Obrigado. Eu vou, por questão do tempo, né, eu vou passando mais rápido, tá bom? A Luciane, que fez sobre o capítulo 4. Sim, professor. Vou falar aqui as impressões que eu tive, tá? Da obra e do filme. Então, no geral, o filme do Nelson Pereira dos Santos, ele apresenta uma grande semelhança com a obra. A gente percebe que o cineasta, ele utiliza um estilo simples, porque ele quer utilizar, não por causa do recurso, como o senhor comentou. Então, todo o filme é encenado em preto e branco, aí tem aquela trilha sonora, apresentando os sons do sertão, dos animais, do carro de boi, no início e no final do filme. Também o filme, ele apresenta um pouco, fala dos personagens, assim, denotando uma vida triste, estagnada, daquele sertão árido. Isso tudo a ver com o período, né? A década de realismo de 30. Então, tenta passar ali, né, toda aquela realidade. Então, eu vou explanar sobre o capítulo 4 da Sinhá Vitória. Nessa parte, a personagem, ela chora, no filme, né? Ela deseja a morte, enquanto ela está preparando a refeição. Aí, na cena, não aparece o momento que ela escorraça a cachorra-baleia, a pontapés, que tem na obra. Por quê? O que o cineasta fez? Ele fez uma junção de um capítulo no outro, tá? Aí depois eu vou falar mais um pouco. Então, nesse momento, as personagens realizam algumas queixas, faz referência à cama de couro, da qual ela desejava muito, culpa Fabiano por gastar o dinheiro em jogo, em cachaça, e não economizar para que eles viessem adquirir material para confeccionar aquela cama de couro, e assim dormirem como gente. Então, sempre os personagens estão falando que eles querem ser gente, porque eles são bichos, né? Uma vez, uma interpretação que há muito tempo eu fiz, não sei de que teórica, não lembro, que fala que a Vitória era o papagaio e o Fabiano era a cachorra-baleia, né? Que eles têm mas eu não sei se está correta essa interpretação, mas faz muito tempo que eu ouvi. Então, em alguns momentos, surgem as lembranças de um antigo patrão, que é aquele que a Lu Xavier já falou, né, do Tomás da Bolandeira, que para eles, esse Tomás era o estilo de vida que eles queriam, era o ideal de vida deles. Após ouvir as queixas da mulher, né, aí o Fabiano lhe diz que o sapato de verniz que comprara para ela foi um dinheiro mal gasto, e aí ele faz a comparação da esposa, o andar da esposa com o do papagaio, e ela fica indignada com isso. Aí ela fica com esses dois pensamentos na cabeça o tempo todo, né? Eu sou como aquele papagaio, lembra que teve que sacrificar o animal, sente pena. Aí depois ela lembra de novo da cama de couro, que era um sonho inatingível para eles. Então eu percebi, professor, que o cineasta ele realiza uma junção dessa parte com a parte do capítulo 7, Cinco Céus, capítulo 7, o mundo coberto de penas. Porque aí, assim, a Vitória, ela vai buscar água numa poça, ela macenta ali, aí ela comenta, com poucas palavras perto de Fabiano, que as aves iam acabar com a água que estava ali, que as aves iam destruir e acabar com a água. Daí o Fabiano sai munido de uma arma de fogo e atira em algumas aves, só que ele não vai ver a cachorra-baleia morta, porque nesse momento do filme ele não havia matado a cachorra ainda. Então, isso que eu vi, que ele fez essa ligação, ele juntou essas duas partes, mas depois ele vai passar essa parte aí. Pois a cena do filme, ainda Fabiano não havia deferido, né, como eu falei, matado a cachorra. A obra foi publicada em 1938, período de romance de 30, do regionalismo,
e mostra o retrato real ali. Por isso que optou por ser uma obra assim bem, o filme bem, como as meninas falaram, né? A característica do filme é um pouco pesado, tem pouca fala. Na verdade, teve o cinema novo, né? Em 1963, como a Lu Xavier falou. Aí nesse estilo já é mais rápido, que tem que ter a fala, porque no livro eles só ficam fazendo aqueles grunhidos, aquelas, né? E já no filme já aparece eles se comunicando, até esse questionamento, essa discussão entre a Vitória e o Fabiano ali no filme, percebi, né? Então, o cineasta faz um diálogo com o texto do filme, né? Quer dizer, o cineasta faz diálogo com a obra. Então, aceita esse diálogo entre o texto literário e sua adaptação cinematográfica, do que o retrato fiel do texto e sua adaptação. Porque já comentamos na aula anterior que as linguagens são diferentes, né? O tempo também é diferente, que foi bem explanado pela colega. Então, a linguagem vai ser diferente, mas as duas têm um papel primordial. Tanto o filme quanto a obra são essenciais. Então, aí a gente vê o ponto de vista do cineasta também, que ele tomou essa decisão de juntar um capítulo no outro. É uma forma cabe a ele inventar a forma dele contar a obra, seguindo assim uma variedade de métodos que ele achar interessante. Então é isso, professor, a minha análise. Obrigada. Certo, obrigado, Luciane. Só para retomar uma coisa que a Lucimar falou, né? E que, de certa maneira, o cineasta consegue captar o espírito da obra, né? Então, embora os detalhes não sejam traduzidos com exatidão, o espírito da obra né? Claro que esse conceito de qual é o espírito da obra é uma coisa bem subjetiva, né? Mas acho que a Luciane, de certa forma, falou isso também, certo? Tá, seguindo, seria eu, né? Só que eu vou ficar pro final, tá bom? Pela minha anotação aqui, a Lu Lima e a Maria Paulina observar. Não, desculpa. A Rosa, né? Viu sobre o capítulo 3, que é do menino mais velho, é isso? Isso, professor. O que eu anotei aqui, né? Eu fiquei assim, muito impressionada com os dois meninos, eles não têm nome, né? Então, assim, tratado como menino mais novo, menino mais velho. Então, do menino mais velho, ele tem um estranhamento aí com a palavra nova, né? Que é o inferno, na hora da bezendeira lá. E aí ele questiona a mãe, né? Ele vai perguntando para o pai, tudo, que é inferno, que é inferno. Até ele recebeu uma punição, depois de perguntar novamente para a mãe, né? Levou um cascudo, e aí ele vai, né, indignado ali fora, e a câmera acompanha o olhar dele, né? Ele vai perguntando, que é inferno? O que é inferno, né? E ele vai conversando com a cachorra dele, e o olhar ali, né, pro local, né? Espeto quente, né? Ele vai mostrando todo o local, né, as imagens. Então, é isso que eu anotei, né, sobre isso, né, que a câmera acompanha as palavras, né, não descreve, mas vai girando ali no local todinho. Eu fiz essa pequena anotação aí, né. Certo. Mas aí eu não sei, né, eu não compreendi se ele entendeu o que é inferno ou se continua essa interrogativa, assim, né. Eu vejo assim que essa cena no filme, né, a impressão que eu tenho é de que o cineasta quer fazer com que a gente deduza que inferno é aquilo que eles estão vivendo. Isso. Né? É isso que ele quer mostrar. Né? Tipo, espeto quente, e fica repetindo e mostrando como aquele ambiente é opressor, né? Por causa da seca. Né?
Quer dizer, o cineasta interpretou e tentou transmitir essa interpretação para nós, né? Mas tá bom, vamos seguir. A Lu Lima e a Maria Paulina, que fizeram sobre o capítulo 9, que é baleia, não é isso? Sim, professor. Isso, professor. Então, professor, eu entendi, né, que a obra mostra a vida do homem sertanejo com uma incrível exatidão de termos, relata sem disfarce a miséria da época e o descaso que eram submetidos e são submetidos a esses indivíduos até o dia de hoje. Então, aqui, Vida Seca denunciava essa precariedade das relações agrárias do Brasil e apontava para a urgência de uma reforma agrária no Brasil. Eu entendo um pouquinho que o autor, né, do livro, ele teve esse propósito aí ao escrever esse livro. Na transposição, o cineasta Nelson Pereira deixa o mais original possível essas cenas. A gente vê que ele tenta deixar o mais possível o original gravadas, né, do texto. O livro, o Nelson Pereira, que é o cineasta, ele traz isso com tentando, assim, uma aproximação muito próxima, ter uma aproximação muito próxima do texto, do livro, né? Mas, que mais que eu anotei aqui que eu achei interessante? Inclusive, ele usou o musical do Carro de Boi para o fundo das cenas, permitindo regionalizar as cenas com a realidade vivida pelos sertanejos no agreste nordestino da época. A cena mais forte que eu achei, que eu penso que foi, né, é a forma de como a cachorra-baleia foi sacrificada por Fabiano no filme, e todo o processo de desespero que o animal passou antes da morte. No livro, aparece o pensamento da cachorra, Fabiana, né? Aparece todo o que a cachorra pensava, o que ela estava sentindo, o que ia esperar ela após a morte, toda aquela narrativa do autor. Mas aqui no filme, essa morte já foi bem diferente, né? A cena da morte já não mostra a imagem do pensamento dessa cachorra, mas mostra ali o sofrimento da família, pela perda do animal, mesmo porque a baleia era considerada para eles, né, como um membro da família, né? Então, assim, eu vejo essa diferença no livro e essa diferença no cinema, né, no filme. E, claro, que são duas artes diferentes. A literatura tem um propósito e o cinema tem outro, apesar do cineasta, né, também buscar essa tese de demonstrar para o público essa questão da dificuldade lá no agreste, do sertão nordestino, de mostrar a dificuldade que aquele povo passava ali e passa até hoje. Essa é a proposta do filme, mostrar essa realidade nua e crua. E ele coloca o carro de boi para poder, assim, como diz a Lucimar, colocou ali, é importante ela ter citado isso, como algo assim de dor, para passar angústia, dor ao público. Foi uma forma que ele encontrou de passar esse emocional, essa dor, esse sofrimento desses artistas que contracenaram essa obra para o público, diferente, porque o livro, na obra, o autor da obra, ele consegue passar essa dor de uma forma, de uma narrativa diferente da imagem, né? Então, eu entendi que a cena mais forte foi a cena da baleia mesmo, a importância que o autor do livro dá para o animal, né? Tem essa questão religiosa também, aí que foi colocado pelas meninas, que a gente vê que o autor do livro, ele dá uma viajada, ele vai um pouco lá em Jerusalém, buscar um pouco aquele contexto dos israelitas, né? Dos judeus, que tem aquela noção do inferno e céu ali, e ele traz um pouco disso para o livro, mostra um pouco a religiosidade, enfim. E realmente nós sabemos que ali no sertão nordestino, essa palavra inferno, algumas palavras que são ditas ali, as pessoas são bem religiosas, né? Então, ele mostrou mesmo, eu vejo que o Fabiano, o cineasta falou para o Fabiano, ó, você vai contracenar realmente como é esse cara sertanejo lá do Nordeste. E o Fabiano, ele tentou entrar nessa aproximação, mas ainda o filme deixou, o livro,
é muito mais forte do que o filme, né? Se a gente for parar para pensar. Porque o livro, ele nos mostra, o autor, ele narra para nós o pensamento dessas pessoas, que a dor é muito mais forte, né? E o filme tentou passar essa dor, mas ele teve uma... Assim, quem só assiste o filme não tem a ideia do sofrimento real desse povo. E o livro, ele mostra o sofrimento real, sem máscara. Vai lá e fala, não, é assim que esse povo vive, isso aqui é a realidade do Agreste brasileiro. Pelo menos eu entendi. Tá certo. Obrigado, Lu Lima. Ok. Maria Paulina. Oi, professor. Então, é isso mesmo que a Lu falou. O que eu percebi também, que o cineasta, ele tentou ser bem fiel ao livro, né? Apesar de todas as dificuldades, o livro é riquíssimo em detalhes, né? Mas ele tentou, naquela época, como tinha poucos recursos, mas ele tentou fazer essa transposição do livro para o filme, principalmente na parte da morte da baleia, como a Lu falou, lá no livro a cachorro expressa o pensamento, os sentimentos. Ali não. Como que ele vai colocar? Nas fotografias, né, na câmera, né, tentando ser fiel àquela linguagem do livro. Então, eu achei bem, assim, bem bacana essa fidelidade porque ali não tem fala, tem pouca fala, só tem imagem. Então, ele precisava fazer isso, né, ser o mais fiel. Então, e a morte dela foi, assim, bem lírico, foi também chocante, como o livro. Então, toca a pessoa que está assistindo ao filme, também é tocada por, sabe, apesar de não falar nada, só ter imagem. Então, e eu li outros artigos falando que foi bem, assim, difícil, até na procura dele escolher a cachorra, né, para fazer esse papel no filme, até o horário de filmar, fazer toda aquela cena, né. Então, ao meu ver, ele foi bem fiel à transposição do livro, né? E de todo o livro, porque vidas secas, né? A seca em todos os sentidos, de fome, né? De conhecimento, né? Em todo o sentido. Justamente, emocionalmente, então, de pobreza, é assim, nesse sentido, no sentido geral mesmo. É um completo, né? Difícil. Isso. E é isso, professor. Tá certo. Obrigado, Maria Paulina. Augusto. Pegou o último capítulo, né? Isso, professor. Professor, eu peguei o último capítulo, que é a fuga, né? Porém, eu foquei mais no final. Eu achei mais importante ali no desfecho. Aí, o que acontece? Conseguem ver aí, por favor? Vou projetar aqui rapidinho. Então, o que acontece? Primeiro eu vou falar do filme. No final, bem no final ali no finalzinho mesmo, né, então o Fabiano, ele para, desce do cavalo, ele em cima do cavalo observando, aparece os jagunços, né, que estavam se deslocando para procurando um novo trabalho, ele para, olha para eles, olha para a família, para assim, a Vitória, para os filhos, e começa a refletir, né? Então, o que eu achei que a diferença com relação a um verbo, né, que é esse verbo aqui, ó. Então ele fala, né? Não sentia espingarda ao saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, etc, etc. Aí no final, aprendendo coisas difíceis, necessárias, eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temorosos, chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. Aí foi aqui que o grande ponto que né, dessa comparação entre o filme e o livro. É o verbo mandaria, né? Então, o verbo mandaria, só interromper aqui. Então, o verbo mandaria. Então, um verbo indicativo, né? Futuro do pretérito. Né? Então, o que acontece?
eu entendi que na obra, no livro, eles, naquele momento ali, eles já iriam para a cidade, deslocar para a cidade, né? Como na geografia, eu também sou professor de geografia, a gente fala transformações, processos, né, do êxodo rural. Isso também podemos falar nessa parte, né, nesse final aí. Então, eu fiquei nessa dúvida. Se eles, no livro, eu fiquei na dúvida se eles, né, aliás, no livro, eu entendi que eles iriam para a cidade já de imediato, porém, no filme, eu entendi que eles ficariam, né, como assim, a moça fala no trecho, pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, ou seja, então ela, de início ali, né, ela reflete que ficaria. Então, no filme, ele retrata que ficaria, que eles ficariam, permaneceriam ali, tentariam uma vida nova, continuariam buscando esperança naquele sertão, e no livro, através desse verbo, no final, né, eu achei a diferença comparando a obra com o filme, que eles já iriam deslocando para a cidade. Aí, com relação ao livro, de maneira geral, né, eu concordo com as colegas aí, bastante observações importantes que elas falaram com relação ao tempo, quando a obra foi feita, quando ela foi projetada no cinema. É isso, acho que o mais importante é isso. Eu deixo a palavra com o senhor. Certo, obrigado, Augusto. Então, o capítulo que eu escolhi, né, é o quinto, né, que é o menino mais novo, né? Então, o que a gente pode perceber, assim, como vocês falaram, né, alguns elementos do capítulo, eles aparecem em outros trechos, né? Então, de certa forma, é como se fosse assim, o cineasta lê a obra original e tenta compreender o que é a essência, entre aspas, né, dessa obra, né? E daí, embora muitos detalhes se percam, ele tenta transmitir, através da linguagem cinematográfica, essa essência da obra, né? Então, uma coisa que, se vocês lerem artigos a respeito, né, sobre esse filme, que vão falar muito, é o silêncio, né? Quer dizer, tudo aquilo que o Graciliano Ramos faz através dos diálogos, os monólogos internos, né, das personagens, o cineasta reproduz através do silêncio dos personagens, né? Então, grande parte do monólogo interior do Fabiano, por exemplo, gira em torno da dificuldade que ele tem de se comunicar, né? Então, de que maneira que o cineasta transmite isso? Através do silêncio ou da falta de diálogo entre os atores, né? Então, uma coisa que eu observei a respeito do menino mais novo é que ele praticamente não fala nada durante o filme inteiro, né? Pelo que eu observei, ele só fala. A única fala que o menino mais novo tem no filme é no final, que ele fala assim, para onde que a gente está indo, né? Agora, o capítulo quinto, né, o menino mais novo, retrata basicamente a admiração que ele tem pelo pai, né? Ele tem uma enorme admiração pelo pai, né? Ele quer ser igual ao pai, né? E ele quer impressionar o menino mais velho, fazendo algo igual o que o pai fez, né? Então, o que o pai fez que impressionou tanto ele? O pai domou uma égua, né? Não sei se vocês lembram desse trecho, né? Lembro, professor. Aham, pois é. Então, dá para a gente observar no filme bem claramente o trecho retratado. Eu não sei eu reproduzindo aqui, vocês vão ver, vocês vão ouvir também, mas me digam aí se vocês conseguem ouvir. Ó, eu vou reproduzir aqui. Espera aí. Ixi, tá difícil eu ligar o... Espera aí, só um minuto.
Vocês estão vendo? Qual ouvindo, professor? Ah, A imagem não né? não está aparecendo a imagem. Ai, agora apareceu. Apareceu. Ah, entendi. Deu certo. Bom, então, esse basicamente é o trecho em que o cineasta transpõe o capítulo Menino Mais Novo, né? Se a gente lê o capítulo Menino Mais Novo, a gente vai ver que no capítulo tem muitas outras coisas, né? Então, o menino mais novo ele vai tentar
vai tentar impressionar o menino mais velho e a baleia. Como que ele vai tentar impressionar? Tentando imitar o pai, que doma a égua, né? Ele vai tentar montar num bode velho, né? Só que ele cai, né? E daí o menino mais velho dá risada, né? E a cachorra-baleia tem um trecho muito engraçado que fala sobre a cachorra-baleia, que de acordo com a interpretação do menino mais novo, né? A cachorra-baleia olharia para ele séria, meio que censurando a atitude dele, né? Então, isso significa assim que o narrador, né, ele vai adotar o ponto de vista do menino mais novo, que é aquilo que a gente chama de monólogo interior, né? Peraí, deixa eu mostrar para vocês o trecho. Ó, aqui, ó. Depois que ele cai, né? Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido. Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia séria desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas, né? Significa o quê? Significa que a linguagem do narrador, né, se mistura com o pensamento do personagem, né? Que é o discurso indireto livre, né? Esse que é o termo, discurso indireto livre, né? Quer dizer, a baleia desaprovava tudo aquilo na interpretação do menino, certo? Então, como é que o cineasta ia transpor isso? Impossível, né? Ou, assim, pelo menos o cineasta optou por não fazer isso, né? Então, de certa maneira, a admiração do menino pelo pai, ele transpõe, né? Naquela cena que a gente viu, né? Só que muita coisa se perde, né? De qualquer maneira, eu acho assim que um dos temas importantes do livro é essa dúvida a respeito do Fabiano e da Sinhá Vitória sobre se era melhor educar os meninos para serem como eles são, né? Ou se o modelo do Tomás da Bolandeira, que era um sujeito um pouco mais instruído, era bom o suficiente para que os meninos tivessem um futuro melhor. Isso, eles não têm resposta para isso, né? Inclusive, no filme, eles ficam falando isso, né? No final, assim. Aham. No filme. Sim. Eles ficam dialogando. Então, os personagens parece que não tem clareza sobre se é de fato melhor ser como o seu Tomás da Bolandeira, né? E o próprio narrador não apresenta essa resposta pra gente, né? Porque o seu Tomás da Bolandeira, embora tenha um grau de instrução um pouco melhor do que o deles, é tão pobre quanto, né? E tem que fugir da seca da mesma maneira, né? Então, é como se fosse assim, o narrador, ele não é pretensioso a ponto de apresentar uma solução para o problema, né? Do tipo, basta vocês estudarem que isso não acontece, né? Porque como é que aqueles personagens vão conseguir
colocar os filhos na escola, né? Certo? Então, assim, embora o filme não seja igual ao livro, eu acho que nos aspectos essenciais, o filme é igualmente uma obra de arte, né? Sabe? Por exemplo, a expressão dos atores, como vocês falaram, né? A fotografia, né? Também retrata aquele clima opressivo, né? Grande parte dos artigos críticos falam sobre, por exemplo, algumas cenas em que aparece a câmera filmando o sol, né? Então fica uma coisa meio ofuscante, né? Porque fica um clarão lá branco, né? Não é preto e branco, né? Mas fica uma coisa meio certo, como se dessa maneira tentasse reproduzir aquilo que o livro traz em palavras, né? No próprio trecho que eu mostrei para vocês, a câmera mostra o rosto do menino e depois mostra algo que seria o ponto de vista do menino olhando o pai, né? Olhando o pai sumir ali, né? O pai monta na égua e sai cavalgando. Daí uma hora o pai desaparece da cena, né? E a câmera mostra o que o menino estaria vendo. O menino olha como se estivesse procurando onde está o pai, por onde o pai vai surgir, né? Então, alguém falou sobre novela, né? Acho que foi a Jussara. Algumas novelas são adaptações de livros. Como acontece na novela, né? A novela, de um modo geral, ela tem uma linguagem que a gente chama de clássica hollywoodiana, né? Que é uma linguagem mais codificada, transparente, né? Que não traz estranheza para o espectador, né? Então, como que uma novela poderia reproduzir, por exemplo, essa cena? Talvez a novela, ao invés de a câmera adotar o ponto de vista do menino, talvez na novela a câmera adotaria o ponto de vista do pai, ou de alguém que consegue acompanhar o pai quando o pai se embrenha na mata montado na égua, né? E por que isso? Porque na novela a história é passada para nós como se fosse possível ter consciência de tudo o que acontece, né? Como se na realidade a gente pudesse ter uma consciência de tudo o que acontece, certo? Então, quando eu falei para vocês, não, o narrador não é onisciente, talvez eu tenha me expressado meio mal, ou a minha postura tenha sido meio dogmática, né? Mas eu vou mostrar para vocês, ó, aqui de uma forma melhor, naquele livro que eu citei, né? Ó, o livro chama Foco Narrativo, né? E daí, ó, tem o narrador onisciente, intruso, né? Que seria o narrador que sabe tudo, aquele narrador que sabe tudo e fica comentando. Esse é o narrador onisciente intruso, né? Narrador onisciente neutro, né? Seria um narrador que sabe tudo e mostra tudo, né? Só que sem fazer comentários. E acho que é esse que os livros didáticos apresentam como sendo narrador observador, né? Ele tem ele transmite uma sensação de um narrador que apresenta as coisas de uma maneira distanciada, né? Certo? Agora, ó, o que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, ó, onisciência seletiva, ou onisciência seletiva múltipla,
né? O que significa isso? Significa que o narrador consegue saber o que o personagem está pensando e sentindo, né? Só que ele não sabe muito mais do que o personagem, né? Por isso ele não explica, né? Então, o seu Tomás da Bolandeira, o que terá acontecido com o seu Tomás da Bolandeira? Ele tem um pouco mais de instrução do que a gente, tem um pouco mais de estudo. Mas isso é suficiente para ele escapar da seca? Né? O Fabiano se pergunta isso. A senhora Vitória acha que a melhor coisa do mundo é ter uma cama de couro como o seu Tomás da Bolandeira, né? Mas eles não têm essa resposta. Se é melhor ter um pouco de instrução, mesmo sendo pobre, né? E aqui, essa onisciência seletiva, né? Então, o que acontece no livro Vidas Secas, né? O narrador, em cada capítulo, ele adota predominantemente o ponto de vista de um personagem, né? Então, por exemplo, nesse capítulo que eu escolhi, né, que é um menino mais novo, o menino mais novo, ele acha que o Fabiano é um herói, né? E daí ele fica indignado, porque a mãe, enquanto o Fabiano tá realizando um ato heróico ali, que é domar a égua, a mãe tá catando piolho na cabeça do menino mais velho, né? Isso aparece no filme também. Mostra a mãe catando piolho na cabeça do menino mais velho. E o menino mais novo, ele fica indignado. Ele fala, como que você pode estar completamente indiferente, né? Ele pensa, né? Como que vocês podem ficar tão indiferentes enquanto o pai está realizando um ato tão heróico, né? Então, o trabalho que o Graciliano Ramos faz é extremamente habilidoso, né? No sentido de mostrar para a gente o ponto de vista do menino mais novo, né? A gente compreende a história como se estivesse vendo o que se passa na cabeça do menino mais novo, né? Só que enquanto a gente vê o que se passa na cabeça do menino mais novo, a gente não vê o que se passa na cabeça da Sinhá Vitória e do menino mais velho, né? E do Fabiano, né? Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso que, bom, talvez eu tenha sido muito taxativo quando eu disse esse narrador não é onisciente. Mas o que eu quis dizer foi essa onisciência é seletiva, né? Essa onisciência é limitada, que é uma coisa meio contraditória, né? Se é onisciente, como pode ser limitado, né? Certo? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Sim, professor. Aham. Pois é. A forma que o senhor falou, pode ser que a forma que o senhor falou, mas não era a intenção, né? Atrapalhar a fala das meninas. É que o senhor fala, assim, explicando, tentando nos levar ao conhecimento, né? Não, é que eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que uma das grandes qualidades desse livro é conseguir fazer isso, né? Embora a linguagem seja simples, tem uma habilidade enorme aí do Graciliano Ramos em fazer com que a nossa consciência fique colada na consciência de um personagem específico, né? Então não é por acaso que os capítulos são divididos assim. Tem aqueles capítulos que são o Fabiano, né? Sinhá Vitória, menino mais novo e menino mais velho, né? Aqueles capítulos eles retratam o ponto de vista daqueles personagens e só o ponto de vista daqueles personagens, né? E o narrador, embora ele não possa ser ele não sendo personagem, ele também mostre um pouco de fora, né? Tipo, o menino mais novo fez tal coisa. O narrador não vai muito além, né, disso. O narrador não vai muito além
da consciência daquele personagem, né? Certo? Então, aquela dúvida a respeito do que é melhor para os meninos, ter uma instrução como a do seu Tomás da Bolandeira, ou ser um sujeito forte e mais grosseiro como é o Fabiano, né? O Fabiano se pergunta isso, né? E o narrador não responde, né? Porque senão ele faria uma tese sociológica e não uma obra literária, né? Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, esse tema, né, de relação entre literatura e outras linguagens, ele é muito amplo e muito complexo, né? Mas eu acho que deu para pelo menos a gente ter uma certa noção, né, de como a gente pode observar melhor esse tipo de coisa, né? Eu também reli o Vidas Secas inteiro durante a pandemia, né? Para dar aula de Literatura e Cultura Brasileira 2. E eu revi o filme também. Isso foi em 2020, acho. E agora eu revi o filme e reli o livro, mas não inteiro, né? Eu reli o livro até esse capítulo aí, o capítulo 5, né? E cada vez que eu leio o livro e releio o livro e vejo o filme, eu observo melhor essas coisas, né? Certo? Então, eu acho que mais do que tudo, o que a gente deve fazer quando a gente trabalha com literatura, né, é ler os textos com muita atenção, né? Mais atenção do que a gente costuma ter, né? Certo? Assim, então eu vou ler um capítulo só e ver como é esse capítulo, né? Daí a gente fica na tentativa de compreender como ele é construído, né? Qual é a forma, né? Não só a história. A história é muito simples, né? Na verdade. Inclusive, vem procurando no YouTube o filme com uma resolução melhor, né? Eu vi assim, resumo do livro Vidas Secas, um videozinho, uma animação de 17 minutos, né? Bom, a história em si dá pra gente resumir de uma forma muito simples, mas isso não é a obra, né? Tudo bem? Tudo. Tá, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Alguma crítica? Professor, esse trabalho foi, como o senhor comentou, para nós, como nós estamos nesses estudos, né? Como o senhor passou sobre o foco narrativo, porque a gente tem essa noção aí. Agora o senhor passou essa leitura, então você vai ampliando o nosso conhecimento. Mas foi trabalhoso, professor, porque você tem que analisar o filme, ler o que o Xavier falava, assistir a aula novamente do senhor. Deu um trabalho, mas só que eu acredito que é bom, né, para o conhecimento, né? Amplia o conhecimento inclusive essa questão desse foco narrativo que o senhor passou é muito interessante. Esse é o objetivo. Professor, eu achei muito importante essa aula do senhor, porque vamos supor que a gente vai trabalhar um filme com os alunos, né? Então, esse filme, será que ele vai estar batendo, vamos dizer assim, vai estar conversando com a obra de maneira, né? Então, uma coisa é eu trabalhar a obra onde o aluno vai chegar à compreensão, né, entendê-la bem, etc. Outra coisa é o filme. Então, eu como professor, eu tenho que analisar, peraí, tá bom, vou passar o filme, mas o filme tá falando, tá conversando com a obra, a análise tá, né, tem até só fazendo abre aspas aí, tem aquele seriado, né, Todo Mundo Odeia o Chris, né, e tem um episódio lá que ele tá na escola, né, e aí a professora passa um trabalho para eles fazerem, só que ele não lê a obra, né, e assiste o filme, O Homem Invisível. Só que, ou seja, ele assiste um filme que não tem nada a ver com a obra. Então isso pra gente, para nós professores, essa aula é muito importante, sem dúvidas.
Eu acho que eu considero até agora a aula mais importante do senhor para a gente, nesse momento. Verdade. Professora, é verdade. Esse diálogo que o cineasta tem que fazer com a obra é muito complicado, né? Usando a câmera, nossa, eu achei, assim, muito profundo, duas artes, né? Porém, o cineasta, ele tem um conhecimento muito grande. Muita habilidade, né? Tudo isso. Professor, eu gostei muito também do senhor ouvir a gente. Foi muito bom falar para o senhor ouvir a gente. Obrigada. Verdade. Nós, todos aqui se dedicaram para esse trabalho, professor. É isso que eu ia falar, professor. Assim, não foi deu trabalho. Nós e, na verdade, a gente fica até meio com medo, assim, professor, de falar bobeira. Não, isso mesmo, professor. Professor, o senhor está nos deixando com medo? Eu quero ouvir. Falar. Não, então, ó. Abre o seu coração para nós aí, professor, por favor. A disciplina chama leitura do texto literário, né? Então a gente tem que ler o texto literário, né? Só que como os temas são diversos, né? Então não dá para a gente deixar de tratar do aspecto teórico também, né? Mas eu acho que de todas as aulas, essa que a gente mais leu propriamente o texto literário, né? E além de... Verdade. Também, Olha, prof, nós saímos de um sábado aí pesado e o povo tá animado aí. Professora, você assistiu a nossa apresentação, né? Sim, mas eu estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Sim. Lá no chat. Verdade. Verdade. Eu assisti a apresentação do seu orientando. É muito boa. O professor Fábio. João Vitor, né? O João Vitor, né? O João Vitor, ele é da graduação, né? E o trabalho dele ainda está muito incompleto, né? Então, na verdade, né? Claro que não está no mesmo nível do mestrado profissional, né? Mas, enfim. Professor Fábio, o senhor dá aula de literatura comparada no mestrado acadêmico? Não, eu não dou aula no mestrado acadêmico. Não, porque essa matéria do senhor assim, se parece muito com literatura comparada. É uma das áreas da literatura comparada, né? Sim, eu perguntei aquele dia para o senhor, sabe? Porque eu queria assim, ter uma ideia por onde eu ia trabalhar essa questão desse texto, desse filme com esse livro aí. Não, então, basicamente, eu acho que aquelas reflexões teóricas que a gente fez, embora elas sejam poucas, com poucas referências, né? Sim. Aquilo é o suficiente para a gente começar a ler com mais atenção, né, o texto literário, e observar com mais atenção os filmes ou quadrinhos ou outras linguagens, né? Então, porque eu fiz, professor, literatura comparada como aluna especial antes de entrar no mestrado, e eu achei difícil, achei uma disciplina difícil, como o Augusto colocou aí, é algo assim que a gente só passa a conhecer mesmo a partir do momento quando a gente começa a ouvir, ler e fazer essa comparação literária entre o filme e a obra. Eu acho que, assim, é um exercício, né, para todos nós, para mim também, né? Então, a gente ter algumas noções básicas, assim. Uma delas o filme nunca é igual ao livro, né? Só que o filme pode estabelecer um diálogo enriquecedor com o livro, que eu acho que é o caso desse filme, né? Outros filmes eu acho que não necessariamente, né? Por exemplo, eu vou citar um filme aqui que eu acho uma péssima adaptação, né? Apocalipse. Não, o Curioso Caso de Benjamin Button, né? Eu já assisti esse filme. Pois é. O filme, na minha opinião, só pega o título da obra para vender mais, né? Falar, baseado numa história de Fitzgerald, porque o Fitzgerald é um grande autor da literatura norte-americana, né? Mas completamente a essência da obra se perde completamente. A única coisa que
que se mantém é a ideia central de um sujeito que nasce velho e vai rejuvenescendo. Mas o resto é tudo, né? Então por que colocar o mesmo nome, né? Certo? Só para vender mais, na minha opinião, né? Então, nesse sentido, eu acho que é melhor nem falar para os alunos verem, né? Porque se vocês lerem o conto do Fitzgerald, vocês vão ver que é uma obra literária, né? Extremamente assim, bem construída, né? Agora, o filme é um filme para passar na sessão da tarde e emocionar as pessoas que estão de férias, né? Professor, e aquele filme que... A última tempestade. Aquele filme que estava que o Xavier menciona lá, do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Fui assistir, professor, mas olha, não gostei não, professor. Não, é que o Nelson Rodrigues... Não gostei não, do Nelson Rodrigues. É que o Nelson Rodrigues é um autor polêmico, né? É, muito. A Lu Lima... Então, um aluno que me contou sobre esse... Eu nem conhecia o Beijo no Asfalto, é que ele vai interpretar com uma peça de teatro. Eu fiquei pensando se ele que dá o Nelson Rodrigues, ele... Não deixa de ter esse filme. Não deixa, Cristina. Fiquei curiosa. Vai ter beijo. Não, então... Não vai ser na escola, não. É num teatro. Ele vai meninos se beijando. Aí vai ter que fazer. Pronto, e a Última Tempestade? Não, tem a alguma Última coisa Tempestade, que você está dizendo... A Última Tempestade é um filme baseado na obra do Shakespeare. Do Shakespeare. Então, pois é. O senhor acha que tem a ver com então. Quando eu assisti esse filme, eu não entendi porcaria. Nem eu, professor. Não, é isso que foi. Gente, não fala ao mesmo tempo, por favor. Quando eu assisti esse filme, eu pensei, meu Deus do céu, que é isso? Não estou entendendo nada. Daí, nem eu. Um amigo meu com quem eu comentei isso, falou assim, não, você tem que ler a peça. Se você ler a peça, você vai entender o filme. Daí eu li a peça, daí eu falei, legal. Daí o filme faz sentido, né? Sim. Pois é. Então, esse é um outro tipo de caso, né? Que, bom, para o filme ser interessante, você tem que ter lido a peça. Então, no caso da Última Tempestade, se você não lê, você não consegue entender nada, você nem sabe o que ele está fazendo ali. É isso. Mas isso não significa que o filme seja ruim, né? Significa que ele estabelece um diálogo com a obra desde que você tenha lido a obra, né? Sim. Que é diferente do Vidas Secas. Esse filme Vidas Secas, a gente pode ver o filme sem ter lido a obra. E é um filme bom, né? Agora, se você lê a obra e vê o filme, então... Tem que ter um conhecimento prévio, né, professor? Ué? Nesses livros. Tem que ter um conhecimento prévio para esses filmes. Não, então, eu estou falando... O Vida Seca é muito próximo. Não, então, eu estou falando especificamente do filme A Última Tempestade. Esse aí. Isso. Para você entender o filme, você tem que ter lido a obra. Mas o que eu estou dizendo também no caso de Vidas Secas, é diferente. Você pode ver o filme, entender o filme como... Você lê a obra. Autônomo. Isso, Agora, se você ler a obra e ver o filme, melhor ainda, né? Sim, que aí você consegue também ver que a obra tem poucas diferenças do filme. Agora, outra coisa como o professor Augusto comentou, o filme não substitui a leitura da obra, certo? Se o seu aluno, se você falar assim, eu quero que vocês leiam um livro tal, seu aluno falar, eu já vi o filme, daí vocês devem falar assim, bom, mas isso não substitui a leitura da obra, não é? Certo? É verdade. Certo, professor. Certo. Então tá isso bom. Mesmo. Mais alguma coisa que alguém queira comentar? Não, professor. Então tá. Muito obrigada, professor, pelas eu aulas. acho que foi válido, né? Não o suficiente, daria para a gente fazer um curso inteiro só sobre isso, mas acho que já deu para ter uma ideia de como as coisas se relacionam, certo? Certo.
Então tá. Professor, Oi, fala. a gente, esse mês, não tem mais sua aula, só do professor Lucilo? Isso. A minha próxima aula é em Dezembro. eu acho que é dia 5, né? Eu não estou com o calendário aqui. É dia 5 e é a última. Tá bom, professor. Tá bem, então. Até lá. Então tá. Tchau, professor. Então, obrigado. Até Até daqui a Obrigada. pouco, gente, né? Obrigado, sim. Bom descanso, professor. E não fiquem com medo de mim, não, hein? Pelo amor de A Deus. gente vai agora. Agora a gente não tem mais. Vai depender dele, né, gente? Se em dezembro ele voltar com presente, né? Professor, a gente só começou a perder o medo do senhor de agora em diante. Hoje. No final, já. Então tá bom. Então tá. Professor, boa semana. Tudo bom. Tchau. Abraço e melhoras para você falar mais do senhor, tá? Melhoras aí. Tchau. Oi? Melhor. Ah, Valeu, boa noite. Tchau, professora. Obrigada. Tchau.